Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje de Power BI a gente vai aprender uma fórmula que enrola muita gente, que é uma fórmula para calcular o acumulado ao longo dos meses, ao longo dos anos aqui no Power BI. Então, na verdade, é um conjunto de várias fórmulas, fórmula calculate, fórmula all, fórmula filter e assim por diante. Então, muitas pessoas acabam se enrolando para calcular o acumulado, mas eu vou desmistificar aqui essa fórmula e vou explicar aqui para você passo a passo, então lembra de ficar até o final, beleza? E aí, só algumas coisas que eu queria te lembrar antes da gente começar o vídeo. Primeiro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixa de perder tempo, então clica aqui embaixo, que aí você sempre vai ser avisado quando tiver vídeo novo de Excel, VBA e Power BI. E lembra de deixar o like no vídeo, que ajuda muita gente a compartilhar ainda mais o nosso conteúdo, beleza? E se você quiser aprofundar ainda mais no Power BI, no final do vídeo eu vou deixar um presentinho para você, que é para você poder baixar um mini curso de Power BI, beleza? Que eu gravei com várias aulas para você, ensinando você do zero de Power BI até conseguir montar um dashboard, tranquilo? Então, vai estar aqui no link da descrição também o nosso mini curso e vou deixar para você no final da aula para você poder baixar também, beleza? Então, é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente, aqui a ideia é a seguinte: eu tenho uma planilha de vendas. Então, nessa planilha eu tenho qual foi o produto vendido, o código dele, qual foi a quantidade vendida, a loja, onde foi a venda, a data da venda, qual foi o cliente que fez aquela compra, o código daquele cliente, preço unitário, marca, enfim, várias informações e o faturamento naquela venda também. Então, a nossa ideia é a seguinte: eu quero saber por mês, então janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, quanto que eu acumulei de faturamento. Então, meu grande objetivo primeiro aqui é o seguinte: repare que eu tenho uma coluna com o faturamento de cada uma das vendas. Meu primeiro passo vai ser eu conseguir calcular o meu faturamento mensal, meu faturamento total, beleza? Primeiro, faturamento que vai ser essa soma aqui da coluna de todos os faturamentos, e depois a gente vai pegar esse faturamento total da empresa toda e vai analisar quanto que foi mês a mês. Então, se a gente quer retornar um valor, que vai ser a soma do faturamento, o que a gente vai fazer é criar uma medida aqui, que vai basicamente ser uma fórmula que vai retornar um resultado pra gente, beleza? Então, para criar uma medida, vamos clicar aqui na tabela com o botão direito, vai ter aqui a opção de criar uma nova medida, e beleza, lá em cima vai aparecer a barra de fórmulas para a gente vai colocar justamente a fórmula que a gente quer. Então vamos lá, para a gente poder criar essa medida que vai calcular para a gente a soma total do faturamento, a gente vai clicar aqui na nossa tabela com o botão direito, e aí vai naquela opção de nova medida, beleza? E aí lá em cima ele vai abrir para a gente a barra de fórmulas, e nessa barra de fórmulas a gente já consegue colocar a fórmula para a gente calcular o total de faturamento. Então eu vou escrever aqui faturamento, vou colocar aqui total faturamento, que é igual a soma de todos os faturamentos da empresa, que é essa coluna faturamento na venda. Então, eu vou colocar aqui soma, em inglês, que é sum, e vou escrever o nome da coluna de faturamentos, que é faturamento na venda. Então, pronto, dá um tab para ele preencher aqui a fórmula para a gente, fecha o parênteses e dá um enter. Então, acabei de criar uma medida que apareceu aqui embaixo, ó, total de faturamento, que é basicamente o faturamento total da empresa. E aí, para ver o resultado desse cara, como que eu faço? Eu tenho que voltar, primeiro, essas medidas que a gente coloca aqui nas nossas tabelas, elas não aparecem aqui dentro da nossa planilha. Por quê? Porque é um resultado só. Então, se é um resultado, ele não vai colocar para a gente dentro da tabela. Para visualizar o resultado, a gente precisa voltar aqui no nosso relatório e colocar a nossa medida aqui dentro de algum gráfico, de alguma matriz, por exemplo. Então, vou clicar aqui, ó, justamente na opção de matriz, para eu conseguir colocar aquele valor de faturamento total aqui para visualizar. Então, clica aqui na opção de matriz e beleza. Então, para eu colocar o total de faturamento e visualizar o resultado dele, por exemplo, a soma de todos os faturamentos da empresa que a gente fez, eu preciso pegar esse total faturado, que foi a medida que a gente acabou de colocar, e colocar ele aqui dentro dos valores da minha matriz, beleza? Então, é só clicar aqui no total faturado e arrastar para dentro de valores. Repara que aqui ficou bem pequenininho o nosso total de faturamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Então, para aumentar o tamanho da letra aqui na matriz, é só você clicar aqui, ó, nessa guiazinha de formato, beleza? Clica aqui, ó, na guiazinha de formato. E aí, aqui no botão de pesquisar, você vai pesquisar por tamanho, para você mexer aqui no tamanho da letra. E vai ser justamente aqui nessa opção, ó, tá vendo? Grade, tamanho do texto. A grade vai ser basicamente o texto aqui da sua matriz. Então, é só você clicar aqui e aumentar o tamanho da sua letra que está na matriz. Então, o faturamento total está aqui, ó, 156 milhões. Show de bola. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: eu vou mudar a formatação dessa medida para ficar com formatação de moeda. Então, para colocar em formatação de moeda, primeiro, clica aqui na medida que a gente vai querer, beleza? E aí, aí depende de versão para versão do Power BI. Na versão mais atual, você vai clicar aqui, ó, em ferramentas de medida, que já vai ser a opção
que vai estar selecionada, e aí aqui do lado você vai ter justamente a opção de formatar como moeda, beleza? E você clica lá na formatação de moeda, e você vai selecionar essa primeira opção, que é a opção de moeda geral, que é justamente a moeda que vai estar o idioma do nosso computador. Só que o último detalhe que tem que colocar é a quantidade de casas decimais que você quer, que são 2 casas decimais no caso de moeda, tranquilo? Então, nosso faturamento acumulado está lá, 156 milhões. Se você tiver na versão um pouquinho mais antiga do Power BI, para você não vai ter essa guiazinha aqui, ferramentas de medida, vai ter uma outra guia que vai ser essa modelagem, beleza? Então, se você tiver na versão mais antiga e não tiver essa opção aqui, ferramentas de medida, quando você clicar aqui na medida, aí você vem na guia modelagem que vai ter essas mesmas opções aqui de formatação, tudo bem? E vamos lá. Então, a gente conseguiu calcular o total de faturamento da empresa. Só que eu não estou interessado aqui no total de faturamento da empresa toda. Estou interessado no faturamento mês a mês. Então, faturamento de janeiro, faturamento de fevereiro e assim por diante. Então, para a gente conseguir calcular o faturamento mês a mês, a gente vai ter que abrir essa outra tabela que a gente tem, que é uma tabela de calendário. Então, só para a gente dar uma olhada no que é essa tabela de calendário, vou voltar aqui na nossa guia dados e vou clicar aqui embaixo na nossa tabela de calendário. Então, essa tabela de calendário basicamente vai ser uma tabela que contém todas as datas dos anos que a gente está analisando. Então, a gente está analisando aqui as vendas, que são vendas de 2016, 2017 e 2018. Então, essa tabela de calendário ela vai ter todas as datas de 2016 até 2018 e ela vai ter algumas informações importantes sobre as datas. Então, vai ter aqui o mês daquela data, vai ter o ano daquela data, vai ter o trimestre. Então, qualquer tipo de análise que a gente for querer fazer com datas, a gente vai conseguir puxar dessa tabela de calendário. Então, por exemplo, eu vou querer fazer uma análise de vendas por mês. Então, eu vou usar justamente essa coluna, que vai ter o mês e o ano, para fazer a análise de faturamento por cada mês. Então, voltando aqui no nosso relatório, basicamente o que eu preciso fazer é o seguinte, aqui na minha tabela de calendário, eu tenho justamente aquela coluna que vai ser a coluna mês/ano, que vai me dizer qual é o mês e qual é o ano que eu estou olhando. Então, se eu pegar aqui mês e o ano, o que eu tenho que fazer com esse cara? Voltando aqui, nos campos da minha matriz, eu vou ter que basicamente colocar esse mês e o ano aqui nas linhas da minha matriz. Por que nas linhas? Porque ele vai colocar um mês para cada linha, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, pega aqui, o mês/ano e joga aqui para as linhas, beleza? E aí dá uma olhada no que ele fez. Ele pegou aqui, janeiro de 2016 foi 4 milhões de faturamento. Fevereiro de 2016, 2 milhões e 800 e assim por diante. Então, basicamente, o que está acontecendo aqui? Lembra que a gente criou uma medida, que era a medida de faturamento total? Então, essa medida, o valor dela original era 156 milhões, que era o faturamento da empresa inteira, de todos os anos. Só que a grande questão aqui é o seguinte, na verdade, quando a gente pega essa medida, que é o faturamento total, que era 156 milhões, e a gente coloca os meses na nossa matriz, o que ele faz? Ele fala, beleza, então você não quer mais a soma dos anos inteiros, você quer só a soma de um mês de cada vez. Então, ele vai calcular só o faturamento do mês de janeiro de 2016 vai dar 4 milhões. Depois ele vai calcular o faturamento só de fevereiro de 2016 vai dar 2 milhões e 800 e assim por diante. Então, quando a gente pega um valor e joga ele para as linhas, automaticamente aquela medida que a gente tinha criado, que era um valor, ele vai filtrar só o faturamento de janeiro, depois só o faturamento de fevereiro, depois só o faturamento de março e assim por diante, tranquilo? Então, é bem legal isso que a gente pega uma medida, coloca ela e a gente pode dividir por mês, por ano, por trimestre, enfim, fazer a análise que a gente quiser. Então, o nosso objetivo eu tenho aqui os meses e eu tenho os faturamentos. Só que o que me interessa na prática para cada mês, eu quero saber qual foi o faturamento acumulado até aquele mês. Então, por exemplo, o faturamento acumulado de janeiro foi 4 milhões e 200. O faturamento acumulado de fevereiro de 2016 é a soma dos 2 primeiros. O faturamento acumulado de março de 2016 é a soma dos 3 primeiros e assim por diante. Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer agora é criar uma nova medida e essa nova medida, ela vai, sempre que eu olhar para um determinado mês, ela sempre vai calcular o faturamento, mas só até aquele mês. Então, por exemplo, se eu olhar março, ele só vai calcular o faturamento até março, somar os faturamentos até março. Se eu quiser de abril, ele vai calcular de todos os meses até abril e assim por diante. Então, voltando aqui na nossa base de vendas, vamos criar essa nova medida que vai calcular o faturamento acumulado para a gente. Então, para calcular o faturamento acumulado e criar essa medida, é só a gente clicar aqui dentro da nossa base de vendas, com o botão direito, e clicar lá naquela nossa opção de nova medida. Tudo bem? Show de bola. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o tamanho da nossa matriz, para caber aqui direitinho. Beleza. E aí aqui em cima vai aparecer para a gente justamente aquela nossa barra de fórmulas. Então, nossa barra de fórmulas, primeiro eu vou colocar o nome que eu quero dar para aquela medida e logo depois a fórmula. Então, vamos dar um nome aqui para a medida. Eu vou chamar aqui de faturamento total, por exemplo.
e vou colocar o sinal de igual. E só uma recomendação minha, a gente vai construir uma fórmula, que é uma fórmula um pouco grande. Vai ter algumas fórmulas dentro de fórmulas aqui dentro. Então, para a gente conseguir construir isso e ficar um negócio organizado, você pode aqui no Power BI dividir a sua fórmula, ao invés de colocar uma fórmula tudo numa linha só, você pode dividir ela em várias linhas. Então, como é que você faz para ir escrevendo em linhas separadas a sua fórmula? Você aperta Shift e Enter que você consegue continuar a mesma fórmula na linha de baixo. Então, vamos lá. O que eu quero fazer é o seguinte. E quando eu estiver olhando janeiro, eu quero olhar só o faturamento acumulado até janeiro. Quando eu estiver olhando fevereiro, eu quero olhar só os meses até fevereiro e assim por diante. Então, basicamente, o que eu quero fazer é, eu quero filtrar de todos os meses que eu tenho na minha tabela, só os meses até, por exemplo, fevereiro, se eu estiver olhando fevereiro, ou até março, se eu estiver olhando março, e assim por diante. Então, eu vou basicamente querer somar os faturamentos, mas filtrar. Eu não quero somar todos os meses, eu quero só somar alguns meses específicos. Então, para poder filtrar até um determinado mês, que é o que a gente quer fazer, eu vou ter que usar a fórmula, que é a fórmula que me permite fazer cálculos filtrando eles, que é a fórmula calculate, tudo bem? Então, é só escrever calculate e dar o tab para abrir a nossa fórmula. E vamos lá, como é que vai funcionar aqui a nossa calculate? Primeiro, ela vai perguntar qual é a fórmula que eu quero calcular, qual é a expressão que eu quero fazer. No caso, o que eu quero calcular vai ser a soma do faturamento. E aí eu tenho duas opções. Aqui, ou eu posso fazer de novo aquela fórmula que a gente fez, que é soma, SOM, do faturamento na venda, beleza? Então foi aquilo que a gente já fez. Ou então, como a gente já fez essa fórmula, onde que a gente colocou o resultado aqui dessa fórmula de soma do faturamento? A gente guardou o resultado dessa fórmula dentro da medida que a gente chamou de total de faturamento. Então aqui eu posso botar direto total de faturamento. Show de bola, vai dar no mesmo. Por quê? Porque o total de faturamento eu já pedi para ele calcular a soma dos faturamentos. Show de bola, ponto e vírgula. E aí agora, depois de eu ter falado para ele o que eu quero calcular, eu preciso falar para ele, ok, só que eu não quero o total de faturamento de todos os anos, que era 156 milhões. Eu quero o total de faturamento só até um determinado mês, que vai ser o acumulado até um determinado mês. Beleza, como que eu vou fazer isso? Antes de mais nada, para continuar a fórmula e deixar organizado, aperta de novo para pular para a próxima linha, ó, Shift, Enter. Maravilha. Então aqui agora é o seguinte, aqui basicamente eu vou ter que colocar um filtro para ele olhar desde janeiro de 2016 até um determinado mês. Esse mês pode ser fevereiro, pode ser março, pode ser abril e assim por diante. Então, basicamente a gente vai usar um filtrozinho aqui um pouco complexo. Então, para a gente conseguir aqui dentro da fórmula calculate filtrar, a gente vai usar a fórmula filter, tudo bem? Fórmula filter, que vai permitir a gente criar esses filtros mais complexos. Então, aperta o filter aí e dá o tab. Show de bola. Primeira coisa que a fórmula filter pede é o seguinte, repara, ela pede aqui em cima qual é a tabela que tem os valores que eu vou querer filtrar. No caso, pensa comigo, eu quero pegar o faturamento, só que eu quero pegar o faturamento até um determinado mês. Então, na prática, o que esse faturamento total, na verdade, deixa eu só até mudar o nome da medida aqui, não vai ser o faturamento total, vai ser o acumulado de faturamento, beleza? Ou então, faturamento acumulado também pode. Show! Beleza. Então, vamos lá. O que esse faturamento acumulado vai fazer? Ele vai olhar primeiro o mês de janeiro. Então, olhei o mês de janeiro, eu vou querer somar só até 31 de janeiro. Depois, quando eu for olhar fevereiro, eu quero pegar desde o início até o último dia de fevereiro, até o dia 29 de fevereiro, por exemplo. Depois, quando estiver olhando março, ele vai pegar do início, que é janeiro, até o último dia de março, que é 31 de março de 2016. Então, basicamente, o que eu quero que ele faça é o seguinte, eu quero que ele olhe a minha planilha de calendário, que tem todas as datas, e só filtre para mim as datas até aquele dia que eu estou analisando, até aquele mês. Então, se for até março, vai olhar até o dia 31 de março. Se eu estiver olhando maio, ele vai olhar só até dia 31 de maio e assim por diante, tudo bem? Então, vamos lá. Só que o grande problema aqui nessa fórmula filter é, primeiro, eu tenho que falar para ele qual é a tabela que tem os valores que eu quero filtrar, que a princípio é a tabela de calendário. Então, é só a gente selecionar a nossa tabela de calendário, que ela vai ter os meses que eu quero filtrar, vai ter as datas para eu poder filtrar. Só que o grande problema de colocar a tabela de calendário aqui é justamente aquele problema que a gente tinha visto, que é o seguinte. Lembra que o faturamento total, ele era 156 milhões, só que quando a gente coloca aqui dentro da nossa matriz, ele vai calcular o faturamento só para janeiro, depois só para fevereiro, depois só para março e assim por diante. Então, se eu pedir para ele calcular o faturamento filtrando a tabela de calendário, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai olhar mês a mês e só vai filtrar aquele mês. Então, por exemplo, ele vai filtrar janeiro de 2016, depois ele vai filtrar aqui fevereiro de 2016, depois ele vai filtrar março de 2016.
Mas eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele filtre só aquele mês. Eu quero que ele pegue de todos os meses, só os meses que me interessam, que é desde o início até março, por exemplo, ou desde o início até abril, e assim por diante. Então, se eu chegar aqui e pedir para ele filtrar minha tabela de calendário, basicamente o que ele vai fazer é olhar só aquele mês, só janeiro, ou só fevereiro, ou só março. Então, eu não quero que ele olhe só um mês. Eu quero que ele olhe a tabela inteira, e da tabela inteira de calendário, eu vou filtrar para ele só de janeiro até aquela data que eu estou olhando. E aí, vamos lá. Então, o grande segredo aqui é, dentro da fórmula filter, ao invés de usar a fórmula calendário, que ele vai olhar só um determinado mês, eu vou usar uma fórmula que vai fazer ele olhar a tabela toda, não só um mês. Para ele olhar a tabela toda, vai ter uma fórmula chamada ALL, A-L-L, que é basicamente tudo em inglês. Então, você vai colocar a fórmula ALL, vai abrir aqui o parênteses, e agora sim você vai falar qual é a tabela que tem os valores que você vai querer filtrar, que vai ser a sua tabela de calendário, beleza? Então, coloquei a tabela de calendário, fechei a fórmula ALL. Beleza, Alon, mas qual que é a diferença de eu colocar a fórmula ALL ou não colocar a fórmula ALL? Lembra, se eu não tivesse colocado a fórmula ALL, ele não ia olhar a tabela toda. Ele ia olhar de cada vez só um mês diferente. Então, quando ele fosse calcular o primeiro faturamento, seria só de janeiro. Quando ele fosse calcular o segundo faturamento, ele ia olhar só fevereiro, depois só março, depois só abril e assim por diante. Então, isso está errado. Se eu falasse para ele olhar só a tabela de calendário, ele ia olhar só um mês de cada vez. Mas eu quero que ele olhe todos os meses e agora sim, ó, quando der o ponto e vírgula, agora sim eu vou falar para ele da tabela toda de calendário, beleza? Da tabela inteira, quais são as datas que eu quero filtrar. E vamos lá. Então, basicamente é o seguinte, se eu estiver olhando, por exemplo, aqui, ó, junho de 2016. Se eu estiver olhando junho de 2016, eu quero filtrar quais meses da minha tabela, eu quero filtrar quais datas. Eu quero filtrar desde o dia 1º de janeiro de 2016 até o dia 30 de junho de 2016, beleza? Então, basicamente, o filtro que eu quero fazer é, eu quero sempre, em cada um dos meses, que ele olhe a última data daquele mês. Então, se eu for calcular aqui o faturamento acumulado até fevereiro, eu quero que ele pegue desde o início até o último dia de fevereiro. Qual o último dia de fevereiro? Dia 29, por exemplo. Ou então, eu quero que ele olhe até o último dia, se eu estiver olhando aqui o acumulado até março, ele vai pegar até o dia 31 de março e assim por diante. Então, agora eu vou falar para ele basicamente qual é o filtro, qual é o critério que eu quero aplicar para filtrar minha tabela de calendário. Então, eu quero filtrar basicamente da coluna que tem as minhas datas, vou colocar aqui, ó, coluna de datas, beleza? Todas as datas que são menores ou iguais à maior data daquele mês. Então, por exemplo, se eu estiver olhando maio, eu quero que ele filtre até dia 31 de maio. Se eu estiver filtrando junho, eu quero que ele olhe todas as datas até dia 30 de junho de 2016 e assim por diante. Então, se eu quero que ele filtre até o último dia daquele mês, até o máximo dia daquele mês, eu tenho que usar a fórmula máximo, tudo bem? A fórmula máximo, e aí basicamente eu vou falar para ele a fórmula máximo, só que eu tenho que falar para ele a fórmula máximo, beleza, só que você quer um máximo de qual coluna? Você quer um máximo entre as datas, você quer um máximo entre os trimestres? Eu vou colocar o máximo entre as datas, beleza? E aí, deixa eu dar o tab aqui para terminar a fórmula e fechar o parênteses. E aí, de novo, só para dar uma organizadinha aqui na nossa fórmula, aqui, depois que a gente falou qual é a tabela que a gente queria filtrar, vamos dar, de novo, o Shift Enter só para dar uma organizada aqui na nossa fórmula. Então, lembrando, o que eu falei para ele aqui? Basicamente, falei o seguinte, ó, eu quero que ele calcule para mim o faturamento total, mas do faturamento total eu só quero que ele olhe algumas datas. Então, eu quero que ele filtre para mim da tabela inteira de calendário só as datas que são menores ou iguais à maior data. Ah, Alon, mas a maior data não é o último dia que você tem na sua tabela? Não, a maior data vai ser o seguinte, ó. Se eu tiver, por exemplo, calculando aqui, lembra que a matriz ela vai fazer um cálculo para cada mês. Então, primeiro, ele vai fazer um cálculo para janeiro de 2016. Então, para janeiro de 2016, ele vai olhar. Ah, beleza, então só vou pegar as datas que são menores ou iguais à última data. Qual é a última data olhando só para janeiro de 2016? A última data olhando só para janeiro de 2016 vai ser 31 de janeiro de 2016. Eu ia falar, ah, beleza, então de todas as datas que eu tenho na tabela, você quer só até o máximo, que é 31 de janeiro, certo? Certo, beleza? Então ele vai calcular o faturamento acumulado, na verdade ele vai calcular a soma de faturamento até o dia 31. Show! Então assim que ele terminar janeiro, o que ele vai fazer? Ele vai partir para fevereiro. Então, em fevereiro, eu vou falar para ele o seguinte, ó, Power BI, eu quero que você some para mim o total de faturamento, mais da minha tabela toda de calendário, você não vai pegar tudo, não. Você vai pegar só as datas que são menores ou iguais à maior data.
Mas que maior data é essa? É a maior data de fevereiro. Por que de fevereiro? Porque a gente está olhando nesse momento para fevereiro. Então lembra que as medidas, quando a gente calcula elas vão fazer um cálculo diferente para cada linha. Então vai ser um cálculo diferente para janeiro, um outro cálculo diferente para fevereiro, um outro cálculo diferente para março. Então cada um dos meses você pode enxergar individualmente. Então vamos lá. Quando eu chegar aqui em fevereiro, ele vai filtrar para mim, dentre todas as datas, só as datas que são menores ou iguais a 29 de fevereiro de 2016, que é o máximo que eu tenho aqui dentre todas as minhas datas. Tudo bem? Então, basicamente é essa a lógica. Então, ó, fechei aqui o parênteses da fórmula máximo. Então, vou fechar aqui mais um parênteses, que vai ser o parênteses da fórmula filter. Repara que ele está fechando aqui para mim. E o último parênteses que ficou faltando fechar foi da fórmula calculate, beleza? Então, fechei aqui a fórmula calculate e dei um enter. Então, fechei aqui a minha fórmula e vou dar um Enter, beleza? E aí, vamos testar agora para ver se funcionou. Então, para a gente sair dessa barra de fórmulas aqui, é só você apertar o ESC que ele vai sair, tranquilo? Então, meu objetivo eu quero pegar aqui essa nossa nova medida, que é o faturamento acumulado, e eu quero colocar aqui dentro dos valores. Então, pega aqui faturamento acumulado e joga dentro dos valores. E dá uma olhada no que ele faz. Primeiro, só para deixar organizadinho, vamos clicar aqui nessa medida de faturamento acumulado, vamos deixar ela com formatação de moeda. Então, clica aqui ó, na opção de formatação de moeda, vem lá em moeda geral e coloca aqui do lado com 2 casas decimais. Lembrando, se você estiver na versão mais antiga do Power BI, para você não vai ter essa guia ferramentas de medida. Você vai vir na guia modelagem, tranquilo? Então, coloquei aqui 2 casas decimais, vou dar o ESC aqui para fechar minha barra de fórmulas e vamos lá. Pronto, ele conseguiu calcular o faturamento acumulado para a gente. E aí, dá uma olhada. Então, aqui em janeiro, o que ele fez? Ele filtrou todas as datas até 31 de janeiro e fez o faturamento acumulado para mim. Show! Agora, quando ele chegou em fevereiro, dá uma olhada, ele calculou para a gente o faturamento acumulado até o final de janeiro, que é 7.073, que é justamente aqui a soma de janeiro mais fevereiro. Quando chegou em março, ele viu que o acumulado era 9.495, que é o acumulado de janeiro, fevereiro e março, tranquilo? Então, repara que para cada linha da nossa matriz, para cada filtro, para cada mês que a gente for aplicar aqui, ele vai calcular o faturamento até aquele determinado momento. Então, eu consigo ver o acumulado até cada mês, então eu consigo ter uma visão muito boa aqui de como que está se acumulando, se comportando o faturamento aqui ao longo do tempo, tudo bem? Se a gente quiser, a gente pode, inclusive, converter isso aqui para um gráfico. Então, por exemplo, ó, deixa eu até tirar esse total de faturamento aqui, só me interessa o acumulado, eu posso deixar clicado aqui na matriz, eu posso trocar esse cara para um gráfico de colunas, por exemplo, que ele vai colocar para mim o faturamento aqui acumulado em cada um dos meses, beleza? Então eu consigo ver quanto que foi aqui em janeiro, quanto que foi acumulado até fevereiro de 2016, até chegar em dezembro de 2018, que era aquele faturamento total de 156 milhões. E aí, o legal desse acumulado que a gente calculou é, esse acumulado ele não vai servir necessariamente só para meses, ele pode servir para mês, pode servir para ano, pode servir para trimestre e assim por diante. Então repara que aqui, ó, dentro da nossa tabela de calendário, a gente tem também uma coluna que diz pra gente qual é o trimestre, se é o primeiro trimestre de 2016, se é o segundo trimestre de 2016 e assim por diante. Então, ó, se ao invés de mês e ano, ó, vou deletar aqui mês e ano, eu quiser ver por trimestre, vou colocar aqui, puxar o trimestre para dentro aqui do meu eixo, do meu gráfico, tranquilo? Ele vai calcular pra gente. A única diferença é o padrão do Power BI é ele colocar do maior valor para o menor. Eu quero fazer o contrário, do menor para o maior. Então, como que eu faço para alterar isso? Só clicar aqui ó, nos 3 pontinhos, e ao invés de ordem decrescente, eu quero classificar em ordem crescente. Ele vai calcular para mim. Então, o faturamento aqui acumulado do primeiro trimestre de 2016 foi 9.495. Beleza. Do segundo até o segundo trimestre foi 18 milhões. Até o terceiro trimestre foi 28 milhões e assim por diante. Então, assim, você já consegue ter uma noção muito boa aqui dos valores da sua empresa. Alan, quero voltar para aquela visão de matriz que a gente estava. Não tem problema. Clica aqui dentro do gráfico, muda aqui ó, para a sua visão de matriz, que ele vai colocar. Deixa eu até voltar aqui, mexer na formatação. Ó. Então, vem aqui no pesquisar, muda aqui para tamanho e já aumenta aqui um pouquinho o tamanho do nosso texto, que ele vai voltar aqui para aquela visão um pouco melhor. Então tá lá, o faturamento acumulado do primeiro trimestre era 9.495. Até o segundo trimestre, ou seja, o primeiro mais o segundo foi 18 milhões. Depois no terceiro, 28 e assim por diante até chegar no último trimestre. Beleza? Então essa é uma fórmula que acaba pegando muita gente. Então o que eu recomendo é, dá uma olhada aqui na fórmula, tenta refazer sozinho, e é só para dar uma última recapitulada aqui, só para ficar 100% claro, basicamente a ideia é, a gente vai usar a fórmula calculate, porque eu quero pegar o total de faturamento, mas eu quero filtrar, não quero o total de todos os anos, eu quero o total só acumulado até um determinado período. E aí a fórmula filter, para eu falar para ele qual é o filtro que eu quero aplicar, qual é o critério, e aí aqui a fórmula all, para eu falar para ele que eu quero olhar toda a tabela de calendário, mas de toda a tabela de calendário eu quero que ele filtre para mim só as datas que são menores ou iguais
ao máximo das datas. Então, por exemplo, no segundo trimestre de 2017, o máximo das datas do segundo trimestre vai ser 30 de junho de 2016. Agora, no primeiro trimestre de 2018, a última data vai ser 31 de março de 2018 e assim por diante. Então, ele vai filtrar até a última data que a gente está analisando, beleza? Então, assim, a gente já consegue calcular o acumulado para qualquer período, por ano, por mês, por trimestre, assim por diante, beleza? Então, uma fórmula bem legal aí para você conseguir aplicar nas suas análises no Power BI, na empresa onde você trabalha ou então na empresa onde você vai começar a trabalhar, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Preparei aqui porque vocês pediram. Então, lembra de deixar seu comentário aqui me dizendo se você conseguiu aprender, beleza? Então, me diz aqui se você conseguiu aprender e o que mais você quer aprender, que a gente sempre olha os comentários e vai gravando aqui para vocês, tranquilo? E para você não deixar de continuar aprendendo ainda mais, vou deixar aqui 2 presentinhos para você. O primeiro presente vai ser uma aula completa sobre a fórmula filter, para você entender tudo que a fórmula filter consegue fazer aqui pra gente. E o segundo presentinho vai ser um mini curso de Power BI, onde eu vou te tirar do zero no Power BI e vou te mostrar como é que você importa as bases, faz os tratamentos e até construir um dashboard do zero, beleza? Então pega esses 2 presentinhos que eu vou deixar aqui para você. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar o like, deixar o seu comentário e eu te vejo no próximo vídeo.